Olá, vamos iniciar nossa reunião de hoje, onde eu vou revelar o segredo da produtividade. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você está aqui, é porque você quer ter uma vida mais produtiva. E eu vou compartilhar com você hoje quais são os passos para você conseguir ter essa rotina produtiva, ter uma vida mais produtiva. Vou compartilhar aqui, estou compartilhando com vocês a minha tela para vocês poderem ver e acompanharem os slides. Se tiverem dúvidas, podem escrever no chat. Então, coloca aqui para mim no chat qual que é a sua expectativa com a reunião de hoje, qual que é o seu Instagram, o que você espera aprender, que eu vou lendo aqui. A minha intenção é sempre ser interativo, para ir vendo o outro lado, entendendo sobre vocês. Então, vai colocando aqui para mim no chat que eu vou lendo, mas vou continuando a apresentação aqui para mostrar para vocês hoje como ser mais produtivo. Então, qual que é a minha missão nessa noite de hoje, nesses próximos minutos que nós temos juntas? É te mostrar como realizar mais em menos tempo, sem estresse e com clareza. Porque a produtividade não é fazer um monte de coisas, se sentir sobrecarregada. É fazer as coisas certas. E as coisas certas são as coisas que te levam na direção do seu objetivo. Por isso que tem a clareza. E é fazer isso de forma leve, fazer isso conseguindo cuidar de você, conseguindo cuidar da sua saúde, que é importante você manter o autocuidado. Então, antes da gente iniciar a prática ali em si, né, a teoria do que eu vou trazer, eu quero que você dê uma nota de 1 a 10 para como está a sua produtividade hoje, para você poder ter um parâmetro e medir. Então, tá horrível, tá procrastinando tudo, termina o dia, não consegue fazer nada do que se programou, ou nem programa nada, ou 10, está excelente a sua produtividade, você consegue ter um planejamento, consegue cumprir esse planejamento. Acho bem pouco provável que esteja 10, senão você não estaria aqui nessa aula sobre o segredo da produtividade, mas eu quero que você traga consciência nesse momento de como está a sua produtividade, de qual é a nota para a sua produtividade hoje. E para ser produtiva, como eu falei ali anteriormente, você precisa organizar a sua mente. Não tem como você ser produtiva se você tiver uma mente bagunçada. Como que eu iniciei nessa questão de produtividade? A organização, para mim, sempre foi algo mais natural, que já fazia parte das minhas habilidades. Mas quando eu pedi demissão de CLT, quando eu tive o burnout, volta da síndrome do pânico, que eu tive convulsão, toda aquela questão da minha saúde que ficou muito prejudicada, e aí por isso eu decidi pedir demissão do CLT e comecei a trabalhar como autônoma, como neurologista, atendendo de forma autônoma, eu precisei organizar mais ainda o meu tempo. Eu precisei aprender a ser produtiva. Então, eu comecei a estudar sobre esse assunto, fiz cursos, li diversos livros, porque eu precisava aprender a gerenciar o meu tempo, a ser produtiva, porque eu era dona do meu tempo a partir daquele momento. Então, eu poderia não fazer nada, e tá tudo bem, não ia ter ninguém me cobrando, mas eu também não ia produzir e não ia ter dinheiro. Então, eu precisava aprender a como ter o tempo de produzir, a fazer entrar o dinheiro na minha vida com aquele tempo de trabalho, mas também separar e ter tempo de descanso. Porque quando você é sua própria chefe ali como autônoma ou como empresária, o risco que você corre é de não ter tempo de descansar. Às vezes você se cobra tanto, muito mais do que se fosse um outro chefe, e aí você não para descansar. Então, você precisa organizar a mente. E foi isso que eu fiz em 2017, quando eu pedi demissão, quando eu comecei a trabalhar como autônoma, eu tive que organizar a minha mente e começar a estudar sobre produtividade para hoje poder ter uma rotina organizada, uma rotina onde eu tenho tempo, tenho qualidade de vida. E é isso que eu vou compartilhar com vocês na reunião. Então, essa reunião é para quem? É para as mulheres que se sentem improdutivas hoje e que querem mudar essa situação. Mas não uma mulher que está em busca de um milagre, porque não tem um milagre, não tem uma fórmula mágica que eu vou te entregar aqui, um comprimido mágico que você vai tomar e amanhã você vai ser produtiva. É um passo a passo, é uma construção. E até porque se eu falasse que existe um milagre, eu ia estar insultando a inteligência de vocês, de falar, ó, faz essa única coisa que vai mudar tudo. Não. A produtividade, ela é um processo. E vocês vão ver isso ao longo da nossa reunião. Qual que é a nossa agenda de hoje? Eu vou falar sobre os erros que as mulheres cometem quando elas buscam ser produtivas. Vou trazer casos de sucesso de alunas minhas que transformaram a rotina delas.
Vou trazer os 3 passos em si, né, a essência aqui da aula para ser produtiva, e eu vou trazer uma oportunidade especial para quem ficar comigo até o fim. É algo que vocês nunca me viram fazer antes, é realmente uma novidade, uma oportunidade, então fica comigo aqui até o final para você poder ver e ter acesso a essa novidade. Qual que é o erro comum que as mulheres cometem? Muitas mulheres tentam fazer tudo ao mesmo tempo. E elas não têm clareza do que realmente é importante, de quais são as ações realmente importantes para elas fazerem no dia. E o que isso faz? Isso leva a uma sobrecarga, isso leva a um estresse e, ironicamente, à improdutividade. Então, na tentativa de ser produtiva, de querer fazer várias coisas, e muitas vezes várias coisas ao mesmo tempo, você acaba se tornando improdutiva, se sobrecarregando, se estressando, se frustrando, e isso abala a sua autoestima, isso abala a sua autoconfiança. Então, esse é um erro muito comum. E por que esse erro acontece? Por falta de clareza. Sem ter clareza, você não sabe o que você precisa fazer, você não sabe o que realmente é importante, que vai te levar para o seu objetivo. Porque muitas vezes você nem sabe qual é o seu objetivo. Então, a clareza, ela é fundamental. Eu sempre vou bater nessa tecla da clareza. Quero compartilhar aqui com vocês, eu vou mostrar um vídeo de uma das minhas alunas, do que pode transformar na sua vida, eu vou mudar aqui o compartilhamento, a clareza, a organização mental, do que isso é capaz de transformar na sua realidade. Então, vou compartilhar aqui o vídeo com vocês. Oi, minhas amigas, tudo bem? Hoje eu quero dar uma super dica para vocês. O curso Disciplina e Organização da Tatiane Correia foi um divisor de águas da minha carreira. Um curso maravilhoso. Lógico, eu ainda quero fazer a mentoria, né? Mas assim, esse curso me ajudou muito no meu dia a dia, porque parecia que para mim 24 horas não era nada. Eu não conseguia executar todas as tarefas que eu tinha durante o dia. Eu acabava me perdendo, eu acabava não executando, sabe? Ou demorando para executar tal tarefa. Então, assim, foi um divisor de águas esse curso, super indico, valor acessível, até acho que tá muito barato. Quando eu fui comprar, falei, nossa, amiga, tá muito barato. Mas, assim, pelo que o curso entrega para você, pelo que agrega, né? Então, super indico. Curso Disciplina e Organização com Tatiane Correia. Mostrei aqui para vocês um depoimento da Isadora, que ela é aluna do meu curso, né, que é um dos módulos que hoje tem no Método CODE, que é o Disciplina e Organização, e só com esse curso ela já conseguiu transformar muito a realidade dela. E o que tem nesse curso, que é o que eu quero trazer aqui para vocês? É a organização, é a clareza. E isso é fundamental e faz toda a diferença na sua vida. Para você poder conseguir atingir uma rotina produtiva, você precisa passar pela clareza e pela organização. Então, seguindo aqui, compartilhando com vocês, você pode estar pensando aí nesse momento, ai, Tati, mas eu não consigo, tipo, esse foi o caso da Isadora, esse é o seu caso, você conseguiu ser uma rotina produtiva, mas eu já tentei várias ferramentas e eu não consigo, eu paro no meio do caminho, você não tem noção de como é a minha rotina é muito intensa, no meu caso não vai funcionar. Eu sei que pode estar passando aí várias dessas frases na sua cabeça, por que eu sei? Porque eu converso com muitas de vocês no meu direct, no meu WhatsApp, e eu sei a realidade que vocês vivem. Então, o que eu quero trazer? Calma, você não precisa ser perfeita. A produtividade, ela não vai ser do dia para a noite, ela não vai ser um milagre, como eu falei. A produtividade, ela é uma construção diária. Ela é a consistência de pequenas ações. Você não vai sair de hoje para amanhã ser super produtiva. É uma construção que você vai fazer dia a dia. É um treino que você vai fazer na sua mente para ela sair de uma mente de procrastinação para uma mente de produtividade. Então, é um passo a passo, com consistência, que você vai seguir, que vai te transformar. E você não vai ser perfeita, ninguém vai ser perfeito. Vão ter momentos que você vai deslizar, e tá tudo bem. É importante que você saiba isso, mas que você saiba a direção para a qual você está indo, que você tenha um passo a passo, que você tenha a consistência, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. E quais que são os 3 passos para você realmente se tornar uma pessoa produtiva? Tem 3, né? O segredo aí da produtividade, ele está dividido nesses 3 passos, que são clareza, organização do tempo e a consistência. Muitas vezes, a gente subestima o que a gente pode fazer no longo prazo. Porque quando a gente faz uma tarefa um dia, a gente acha aquilo tão pequenininho, mas quando é a somatória de vários dias, que a gente faz ali a soma de 1 ano, de 2 anos, a diferença que isso pode fazer na nossa vida é gritante. Então, esses 3 passos
se aplicados na sua vida, eles vão fazer, sim, muita diferença. E é a consistência, você permanecer nesses passos. Então, a gente vai detalhar cada um desses passos, tá? Primeiro deles, a clareza. O que é a clareza? É saber realmente, nitidamente, ter clareza ali de quais são os seus objetivos. Porque a produtividade, como eu falei, é fazer as ações certas. Mas as ações certas para quê? As ações certas para conquistar os seus objetivos, para conquistar os seus sonhos. Então, para isso acontecer, você precisa primeiro saber quais são os seus objetivos. O segundo é quais são as ações necessárias para alcançar esse objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, se eu quero comprar um carro, se eu quero faturar 10 mil reais, quais são as ações que eu preciso fazer diariamente para eu conquistar esse meu objetivo? Você precisa ter essa clareza. Você precisa ter clareza de quais habilidades você precisa desenvolver. Então, para você conquistar um emprego novo, para você faturar 10 mil reais por mês, não vai ser com a pessoa que você é hoje. Você vai precisar desenvolver novas habilidades. Quais são essas habilidades? Você tem clareza de quais são elas? Então, você precisa saber isso. Identificar quais são as ações mais importantes para serem realizadas. Sem essa clareza, o que vai acontecer? Você vai ficar patinando, você vai ficar procrastinando, porque você não sabe o que tem que fazer. Ou quando você sabe qual é o seu objetivo, você não tem um plano de ação para conquistar. Então, a clareza aqui, ela é fundamental. Só tem como você ser produtiva se você tiver clareza. Sem clareza, não vai ter produtividade. Sempre que você estiver perdida, pausa e dá clareza para sua mente. É clareza que está faltando. Sempre que você estiver perdida, que você estiver muito improdutiva, está terminando o dia cheia de coisas para fazer, sobrecarregada, dá um tempo e vai dar clareza para sua mente, porque é a falta de clareza que está fazendo tudo isso na sua vida. Então, é muito importante que você olhe para isso com cuidado, que você tenha realmente clareza dos seus objetivos, de quais as ações necessárias, quais habilidades você precisa desenvolver, de criar realmente um plano de ação, um plano estratégico para o que você deseja conquistar na sua vida. E isso eu falo com as minhas mentoradas, a gente cria isso de juntos ali, né, de uma forma bem detalhada, realmente um mapa, um plano de ação, um passo a passo do que você precisa fazer. Então, você precisa ter isso, você precisa ter o seu GPS dos seus objetivos. Segundo passo aqui para você ser produtiva é a organização do tempo. Então, você tem clareza do que você precisa fazer, do que você quer conquistar, e você vai começar a dividir isso dentro do seu tempo. Você precisa aprender a organizar o seu tempo. E como que você vai organizar? Você precisa, começando, organizar a sua semana. Então, no domingo à noite, planejar a sua semana. Quais são as ações que eu tenho que fazer essa semana? Quais dias que eu vou encaixar? Quais são as prioridades dessa semana? Olhar nas diferentes áreas da vida o que precisa acontecer naquela semana. Você também precisa planejar o seu dia seguinte. Então, na noite anterior, hoje a gente está numa quarta-feira. Então, hoje você vai sentar e planejar a sua quinta-feira. O que eu preciso fazer na quinta-feira? Quais são as ações que eu preciso fazer que são importantes e que me levam para o meu objetivo? E todo esse planejamento da semana, o planejamento do seu dia, eles estão ligados com a conquista do seu objetivo. Por isso que você tem que ter clareza. Se você não tiver clareza, não adianta ter organização do tempo, porque você não vai saber nem para onde você está indo. Como que você vai priorizar tarefas se você nem sabe o que é importante? Então, você precisa planejar a sua semana, você precisa planejar o dia seguinte, você precisa ter rotinas poderosas. Quais são essas rotinas poderosas que eu trabalho dentro da minha metodologia? A rotina matinal, que é uma rotina de ativação, onde eu inicio o dia, onde eu mostro para o meu corpo, para a minha mente, que o dia está começando, onde eu vou ter uma manhã ali de autocuidado. Eu preciso ter uma rotina profissional com as ações que me fazem evoluir profissionalmente, que fazem aumentar a minha renda financeira. E eu preciso ter uma rotina noturna, uma rotina que vai me preparar para dormir, para ter uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, porque só quando eu durmo eu consigo performar melhor, eu consigo ter um dia produtivo no dia seguinte. Então é importante que você construa essas 3 rotinas poderosas, a rotina matinal, a rotina profissional e a rotina noturna. E ter pausas estratégicas. Como eu falei lá, o erro comum de querer fazer muita coisa e se sobrecarregar e se tornar improdutiva. A sua mente, né, a nossa mente só consegue trabalhar ali por no máximo 90 minutos, 1h30. A gente tem estudos que comprovam isso. A cada 1h30, você precisa de uma pausa
porque a sua mente não vai estar mais raciocinando. Você pode até querer insistir numa tarefa, mas você vai perder a performance. Então, de 90 em 90 minutos, fazer uma pausa de 5 minutos, levantar, andar, respirar. Você precisa incluir no seu dia essas pausas estratégicas, e que muitas vezes elas parecem contraintuitivas, porque você fala, não, mas eu vou parar, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não posso parar 10 minutos para respirar. Mas é justamente quando você para os 10 minutos para respirar, que você vai trazer clareza, que você vai organizar sua mente, que você vai se acalmar, e quando você voltar, você vai produzir muito melhor. Então, na organização do seu tempo para você ser produtiva, você precisa ter esses aspectos. Planejar a sua semana, planejar o dia seguinte, ter as 3 rotinas poderosas e ter pausas estratégicas ao longo do seu dia. E o último passo é a consistência, como eu falei. É um dos mais importantes. É manter tudo aquilo que eu estabeleci. E como que eu tenho essa consistência? Criando hábitos produtivos. Criando hábitos que vão me levar para o meu objetivo. E aí o hábito produtivo, ele vai ser produtivo para a sua realidade. Porque cada um tem um objetivo diferente. Então, se eu tenho o objetivo de ser fluente em inglês, um hábito produtivo vai ser estudar inglês. Mas se você não tem esse objetivo, estudar inglês não vai fazer parte da sua rotina. Então, você precisa pensar quais são os hábitos produtivos que você tem que instalar na sua rotina. E aí, quando a gente inicia com hábitos, tem o conceito dos mini hábitos, que é o quê? Eu começar de forma gradativa. Se eu quero correr, eu não vou começar correndo 20 quilômetros de uma vez. Eu vou começar correndo 1 quilômetro, depois 2 quilômetros, depois 5, depois 10, até chegar no 20. Então, com os seus hábitos que você escolher, você tem que ter essa consciência, que é uma forma gradativa e progressiva, que vai sendo aos poucos. Ah, quero fazer exercício físico, nunca fiz. Vou começar fazendo 7 vezes na semana? Você vai desistir no meio do caminho. Começa 2 vezes na semana, depois 3, depois 4. Então, começar com esses mini hábitos, com essa progressão e essa evolução. E eu trouxe aqui também o conceito de hábito angular. O que é hábito angular? É um hábito que é um hábito base. E quando você realiza aquele hábito, outros já vêm junto com ele. Para mim, por exemplo, é a atividade física. Para mim, o exercício físico ele é um hábito angular que traz todo o restante do meu dia. Se, por acaso, eu não faço atividade física, o que acontece? Eu penso, hoje já não fiz exercício, então deixa eu comer uma besteira, deixa eu comer uma coisa diferente. Já que eu comi uma besteira, deixa eu descansar um pouquinho mais, eu vou dormir um pouco mais à tarde, vou assistir uma série. Então, acaba uma coisa puxando a outra. E quando você consegue perceber qual o seu hábito angular, estabelecer esse hábito angular, ele vai ser o pilar, a base que vão puxar os outros hábitos produtivos. Então, a consistência é você manter essas ações, manter o que você estipulou, com a clareza, com a organização do tempo, estabelecendo esses mini hábitos, o seu hábito angular, para manter a consistência e realmente conseguir transformar a sua produtividade, transformar a sua vida. Então, o segredo da produtividade não é uma única coisa, não é uma única ação, uma pílula mágica, como eu comentei. É o passo a passo, é a construção diária, onde você tem a clareza, onde você organiza o seu tempo, onde você tem organização mental, e onde você mantém consistência nas ações, para você criar novos caminhos no seu cérebro, caminhos de uma mente que é produtiva, porque até hoje você criou caminhos de procrastinação, de sobrecarga, e você vai começar a treinar o seu cérebro de uma nova forma. Então, quando você colocar esses 3 passos no seu dia a dia, mantiver a consistência e saber que é um processo de construção, a sua produtividade ela vai ser transformada. E você pode estar se perguntando agora, mas como que eu coloco em prática? Eu sei esses 3 passos, mas como que eu vou colocar esses 3 passos em prática? E aí, eu tenho uma proposta para você. Você não precisa fazer isso sozinha e nem deveria fazer isso sozinha. Porque você pode conseguir, sim, mas você vai quebrar a cabeça, você vai passar por vários caminhos, quando você pode pegar na minha mão e eu vou te guiar e vou mostrar exatamente o caminho que você tem que seguir. O passo a passo que você tem que seguir para implementar esses 3 passos na sua vida e para ter o resultado, a transformação da sua produtividade, para você se tornar uma pessoa mais produtiva, sem estresse, com clareza. Então, você tem esse passo a passo para você seguir. E qual que é esse passo a passo? Como que você consegue ter esse passo a passo junto comigo? E dentro disso do que eu vou trazer agora, de como você consegue ter esse passo a passo comigo, muitas mulheres que me acompanham, elas querem estar comigo dentro dos meus programas de mentoria. Tem muitas que me seguem, que querem estar e que muitas vezes não conseguem por questão financeira. E elas acabam não podendo participar.
Mas hoje, como eu falei que ia ter uma oportunidade especial para quem ficasse comigo até o final, hoje eu vou fazer completamente diferente. Essa barreira financeira, ela vai acabar. Hoje essa barreira financeira não vai existir. Você só não vai mudar a sua produtividade hoje se você realmente não quiser. Porque a oportunidade que eu vou trazer para você hoje é para transformar a sua produtividade de uma vez por todas. E o que é? É o desafio da produtividade. A produtividade sem estresse. O que vai ser esse desafio, Tati? Esse desafio vão ser 30 dias de ação. A cada dia você vai ter uma nova ação para realizar. E essa ação ela vai te ajudar a dobrar a sua produtividade, fazendo isso de forma leve e sem estresse. O que vai ter dentro desse desafio? Ele está dividido em 3 fases. A gente tem a fase detox, que é realmente para fazer um detox, organizar a sua mente, para trazer clareza. A gente tem a fase de hábitos e organização, onde você vai instalar novos hábitos, onde você vai planejar suas metas. E a gente tem a fase de alta performance, onde você vai entrar em alta performance. Cada fase vai durar 10 dias. Então, vão ser 10 dias da fase detox, 10 dias das fases de hábitos e organização e 10 dias de alta performance. Como que vai funcionar esse desafio? A gente vai ter um grupo de suporte no WhatsApp, o desafio começa na próxima segunda-feira, e a cada dia eu vou enviar um vídeo da tarefa do desafio daquele dia. Eu vou mandar um vídeo e vou mandar um PDF complementar com as ações que você tem que fazer naquele dia. São vídeos curtos de 1, 2 minutos que você assiste rapidamente e já vai implementar as tarefas. Depois, esses vídeos, eles vão ficar gravados e eles vão ficar numa plataforma. Então, você vai poder rever esses vídeos quantas vezes você quiser. Então, eu vou liberar gradativamente, a cada dia eu vou mandando no grupo do WhatsApp, e depois esse vídeo ele sobe na plataforma para você assistir e rever quantas vezes você quiser. E qual vai ser o valor desse desafio? Você deve estar pensando, qual vai ser esse valor? Qual que é essa oportunidade que vai transformar a minha produtividade de uma vez por todas, que vai ser acessível, que vai tirar a barreira financeira? E aí eu vou te devolver com uma outra pergunta. Quanto que você pagaria para ter dias mais produtivos? Para ter clareza das tarefas que você precisa realizar? Para ter uma rotina organizada? Para ter harmonia entre vida pessoal e profissional? Ter tempo para cuidar de você? Para você concluir tudo aquilo que inicia? Para você deixar de ser procrastinadora? Quanto vale isso para você? Quanto vale essa transformação na sua vida? Eu tenho certeza que isso vale muito mais do que R$3.000. Por que eu tenho certeza disso, dessa transformação? Porque as minhas mentoradas investem muito mais do que isso para ter a transformação, para ter o meu acompanhamento. Mas como eu falei, hoje eu ia tirar a barreira financeira. Então, você não vai investir R$3.000, R$4.000, R$5.000 para estar comigo dentro desse desafio. Esse desafio é realmente para a mulher que está disposta a mudar, a transformar a sua produtividade. Se você falar para mim que você não tem como participar desse desafio, eu vou falar, olha, de verdade, então não tem mais o que eu fazer por você, porque essa oportunidade, ela é única e eu nunca fiz nada dessa forma com esse valor. Quanto que você vai investir para estar comigo dentro desse desafio que vai iniciar na próxima segunda-feira? Tati, não iniciei na segunda-feira, estou vendo esse vídeo depois, estou iniciando 10 dias depois. Não tem problema, os vídeos vão estar lá na plataforma. No dia que você entrar no desafio, você vai começar do dia 1. Se o desafio estiver no dia 20, você não começa do dia 20. Você vai lá na gravação e começa do dia 1. Então, você pode entrar no desafio a qualquer momento, porque ele vai estar gravado na plataforma e você vai seguir a sua sequência de dias, os seus 30 dias para transformar a sua produtividade. E esse desafio vai ter o valor simbólico de R$37. Por que R$37? Como eu falei, porque eu quero ajudar o maior número de mulheres a transformar a sua produtividade, a transformar a sua rotina, a deixar de uma vez por toda a procrastinação, fazer isso com leveza, fazer isso sem estresse. E realmente eu quis tirar a barreira financeira. Então é um valor simbólico para você ter acesso a esse desafio e começar comigo na próxima segunda-feira. Então aqui no QR Code é só você escanear. Vai estar o link aí do desafio para você ter acesso a essas aulas, a essas ações que vão acontecer a cada dia, uma tarefa nova, e que são 30 dias que depois que você passar por eles, você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser uma mulher mais produtiva, você vai ter mais clareza, você vai ter mais leveza ao longo do seu dia. Então, só escanear o QR Code para você poder fazer parte, iniciar com esse grupo de mulheres, aproveitar essa oportunidade realmente única que eu estou trazendo. Vou abrir agora para perguntas, se você tiver alguma dúvida
do que eu trouxe aqui do conteúdo, do passo a passo, ou de como vai funcionar o desafio, pode me mandar aqui no chat. Ou você que está assistindo a gravação, ficou com alguma dúvida, me manda mensagem no direct para eu esclarecer as suas dúvidas e para eu te ajudar, para você poder realmente ter uma rotina produtiva e mudar a sua produtividade de hoje em diante.